Existe uma coisa que quase todo homem já fez, mas quase nenhum admite: olhar para baixo quando está no vestiário, no banheiro ou antes de entrar no banho e pensar: será que isso é normal? Muitos homens acreditam que realmente importa é apenas o tamanho do pênis quando está ereto, mas o que pouca gente percebe é que o tamanho do pênis quando está mole pode mexer muito mais com a cabeça de um homem do que ele imagina. Não estou falando apenas de aparência, estou falando de comparação, insegurança e de uma ideia silenciosa que muitos homens carregam desde jovens. A ideia de que o tamanho do pênis define o quanto ele é homem. Como urologista, vejo isso o tempo todo no consultório. Homens jovens, saudáveis, completamente normais, mas que chegam preocupados porque acreditam que tem algum problema. E muitas vezes essa preocupação começou de uma forma simples, uma comparação no vestiário da academia, no banheiro coletivo da escola ou depois de assistir pornografia pela primeira vez. Que ali começa algo que poucos homens percebem: a comparação silenciosa entre os corpos masculinos. E quase sempre essa comparação acontece quando o pênis está flácido. E nesse momento, muitos homens olham para si mesmos e pensam: será que eu sou menor do que os outros? A partir daí, essa dúvida pode acompanhar um homem por muitos anos. Existe um detalhe sobre o corpo masculino que quase ninguém aprende de verdade: nem todo pênis se comporta da mesma forma quando está flácido. Alguns homens têm um pênis que parece relativamente grande quando está em repouso, ou seja, quando está mole. Visualmente ele não muda tanto entre um estado flácido e o estado ereto. Já outros homens têm um comportamento oposto: quando o pênis está flácido ele pode parecer pequeno ou retraído, mas quando ocorre a ereção ele aumenta de forma significativa. Em alguns casos o crescimento pode ser 2 ou até 3 vezes o tamanho inicial. Ou seja, o tamanho em repouso pode enganar completamente quem está olhando. E isso desmonta uma das maiores comparações que homens fazem entre si: a comparação no vestiário, porque naquele ambiente o que os homens estão vendo é apenas o pênis em estado flácido. Eles não estão vendo como aquele corpo responde quando ocorre a excitação. Mesmo assim, muitos homens saem dali com a conclusão silenciosa: eu sou menor do que os outros. E a partir desse momento começa uma insegurança que pode durar anos. O curioso é que muitos desses homens, quando estão em ereção, são completamente dentro da média, mas como a comparação aconteceu no momento errado, a percepção foi outra. Esse é um dos equívocos muito comuns que vejo no consultório: homens saudáveis, jovens, com funcionamento sexual completamente normal, mas convencidos de que existe algum problema. Agora vem uma pergunta interessante: por que isso mexe tanto com a cabeça dos homens? Porque algo aparentemente simples pode gerar tanta insegurança. A resposta não está apenas na biologia, ela está na forma como os homens aprendem a enxergar a própria masculinidade. Desde cedo, muitos homens crescem ouvindo mensagens implícitas sobre tamanho, piadas entre amigos, comentários em filmes, conversas em grupos e principalmente pornografia. A pornografia cria um padrão extremamente distorcido de corpo masculino. Os atores escolhidos para esse tipo de conteúdo geralmente estão muito acima da média populacional, mas quando um homem jovem assiste aquilo repetidamente, ele começa a acreditar que aquilo representa a realidade. Então acontece um fenômeno psicológico muito comum: ele começa a se comparar com um padrão que não representa a maioria dos homens. É como se alguém começasse a acreditar que todos deveriam ter o corpo de um atleta profissional, quando na verdade estamos apenas olhando para um grupo extremamente selecionado. Esse tipo de comparação cria uma pressão silenciosa e muitos homens começam a sentir que precisam provar algo: provar que são grandes o suficiente, provar que são masculinos o suficiente, provar que são bons o suficiente. Por isso o tamanho de pênis acabou se tornando para muitos homens um símbolo psicológico de masculinidade, mesmo que na prática ele não determine muitas das coisas que os homens acreditam em determinar. E isso faz com que perguntas como: será que o meu é pequeno? Será que eu estou dentro da média? Apareçam com muita frequência. A preocupação não é apenas física, ela é profundamente emocional. Agora vem uma parte muito importante dessa conversa: enquanto muitos homens passam anos preocupados com o tamanho, eles acabam ignorando coisas que realmente fazem diferença na vida sexual. Quando analisamos a função sexual masculina do ponto de vista médico, 3 fatores são muito importantes. O primeiro é o fluxo sanguíneo. A ereção é basicamente um fenômeno vascular. Sem fluxo sanguíneo adequado, o pênis simplesmente não consegue atingir ou manter rigidez suficiente. O segundo fator é o sistema nervoso. A excitação sexual depende de sinais que o cérebro envia para o corpo. A ansiedade, estresse e insegurança podem afetar diretamente esse processo. E o terceiro fator é o controle da resposta sexual, ou seja, a capacidade de manter a excitação sem perder o controle rapidamente. E é aqui que acontece um ponto interessante: muitos homens passam anos preocupados com algo que não interfere tanto na função sexual, quanto enfrentam dificuldades que realmente impactam a experiência. Um exemplo muito comum é a ejaculação precoce. Esse é um dos problemas mais frequentes entre homens jovens e, curiosamente, ele quase sempre está ligado a fatores como ansiedade, condicionamento sexual e falta de controle de excitação, não ao tamanho.
Ou seja, o homem pode ter qualquer tamanho dentro da média, mas ele se perde o controle muito rápido durante a relação sexual. Isso acaba afetando a confiança muito mais do que qualquer característica física. Com o tempo, muitos homens percebem que não aprenderam como eram mais jovens. A vida sexual não é definida apenas por aparência, ela é definida principalmente por confiança, controle e conexão. No consultório eu vejo isso com muita frequência, homens que passam anos preocupados com o tamanho, mas quando começam a entender melhor o funcionamento do próprio corpo, percebem que a preocupação estava forçada no lugar errado. O corpo masculino responde de forma extremamente complexa: excitação, controle, respiração, ansiedade. Tudo isso influencia diretamente a experiência sexual. Quando o homem aprende esses mecanismos, algo muda. Ele para de se comparar, ele para de tentar provar algo e começa a desenvolver algo muito mais importante. Foi justamente observando isso ao longo dos anos que eu comecei a perceber um padrão muito claro. Muitos homens chegam preocupados com o tamanho, mas quando investigamos melhor, o verdadeiro problema era outro. Eles não tinham aprendido a controlar a própria excitação. Eles não entendiam como regular o nível de estímulo durante a relação. E fazia isso com que a experiência terminasse muito antes do que gostariam. Por isso eu desenvolvi uma metodologia específica focada em uma coisa: controle masculino. Um método prático que ajuda homens a desativar o padrão de ejaculação precoce e recuperar o próprio domínio sobre a saúde sexual. Uma metodologia que muitas clínicas e farmácias raramente explicam com clareza. Se você quiser conhecer melhor como esse método funciona, eu deixei no link na descrição. Quem estiver assistindo aqui no YouTube tem 10% de desconto utilizando o cupom YouTube10 no momento da compra. Te vejo no próximo vídeo.